Vem com ele daqui a pouco, até porque acaba de chegar aqui Silvio Mendes, pré-candidato ao governo do estado pela oposição. Doutor Silvio Mendes, é um prazer recebê-lo aqui na bancada Piauí. E, antes de mais nada, eu queria só convidar o senhor. Está bem que ali, se eu puder trazer um pouquinho mais para cá, foi colocado ali? Pronto. Esse é o seu plano de governo. Isso. Ele já está acabado ou ainda cabe modificações? Boa tarde. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Um abraço para a Sayuri, que está em repouso. Boa tarde aos que nos assistem. Obrigado pelo convite aqui da bancada do Piauí. Tudo que a gente faz na vida, Wesley, a gente planeja. Seja em casa, seja na empresa, na pública principalmente. Então, quando eu fui convencido a voltar, para onde eu não pensava mais voltar, eu estava há 12 anos afastado da atividade política, mas o propósito é o mesmo que me moveu e aceitei lá atrás. A primeira coisa que eu pensei foi saber que estado nós temos e que problemas podem ser resolvidos. Então, convidamos mais de 60 pessoas, professores, gestores, pessoas experientes que querem, como eu, o bem do Piauí, e fizemos isso aqui. Isso aqui é um resumo, eu vou deixar com você. Obrigado. Depois, Beatriz, a gente tem outro para você. Tá bom, obrigada. E isso é um resumo, uma síntese de um plano que está escrito com o diagnóstico do Estado, seus problemas, mas principalmente as soluções, para que a gente sirva de norte para um Estado que precisa em todas as áreas. Na saúde, na educação, na segurança pública, geração de renda e emprego, enfim. Está muito bem, está consistente e esse é o nosso norte. Concluído, não, porque ele sempre pode receber mais sugestões, como a gente recebe. E vai aperfeiçoando ao longo do tempo, né? O mundo roda muito rápido e é preciso que a gente, a cada problema, uma solução. E todo problema tem solução. Perfeito. Beatriz, você me permite? Claro. É só aproveitar aqui o gancho. Bom, aqui eu estava vendo que o senhor trata uma parte desse plano sobre parceria público-privada. Isso é algo que foi, agora nesse governo, Wellington Dias, foi tratado também. O governo Bolsonaro tem ido mais para o lado da privatização e, às vezes, fala em parceria público-privada. Alguns críticos dizem que isso é a mesma coisa que privatizar. Como é que o senhor encara esse tipo de parceria público-privada em um estado como o Piauí? Wesley, o estado do Piauí foi desmontado, o patrimônio público literalmente foi desmontado. O Wellington, quando fez a primeira campanha, ele, candidato pela primeira vez, ele foi eleito em cima criticando as privatizações das instituições públicas. Me vem à cabeça rapidamente, mas se desfez do Banco do Estado do Piauí, da rodoviária, da SEASA, do EMATEC, o sindicato reverteu na justiça, o centro de treinamento, o centro de convenções, dos mais escandalosos, concessões, e muitos, se nós formos eleitos, serão revistas, porque isso é patrimônio público, e ao público deve pertencer, e não a esse ou aquele amigo do governo. É assim que a gente vê, patrimônio público, o nome diz, é público, e deve ser conservado como tal. Mas eu continuo, porque aqui tem falando sobre parceria público-privada. Então, como fazer diferente? Algumas podem ser feitas. Por exemplo, o maior centro produtor do estado do Piauí, no agronegócio, nos cerrados. Sim. Mais de 70% de toda a receita do estado, que às vezes o estado se apropria como dele, mas lá não tem energia, lá não tem estrada, não tem infraestrutura necessária para os produtores. Eu já não falo nem da regularização fundiária, quer dizer, as pessoas estão produzindo uma terra que não está legalizada. Uma família, Tomazini, de Goiás, ela está querendo montar uma indústria de frangos para abater 300 mil frangos dia, gerando 13 mil empregos, mas não tem energia. Já plantou 42 mil hectares de soja e milho para poder fazer ração, mas ele precisa de uma linha de energia que custa 52 milhões de reais. E, naturalmente, ele não vai fazer com o capital dele, porque ao fazer a linha, ela vira pública, vira patrimônio da Equatorial. Ora, isso aí cabe uma parceria público-privada, levando energia para quem precisa produzir riqueza para o estado do Piauí. Perfeito. Beatriz, por favor.
Tudo bem. Pré-candidato, boa tarde. Boa tarde. A sua pré-candidatura, junto com toda a chapa da oposição, foi lançada até com uma certa antecedência, se nós compararmos com a chapa governista, que também está na disputa pelo Palácio de Karnak. E desde então, vocês têm viajado vários municípios do interior do Piauí, e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação em relação à adesão que vocês estão recebendo. A gente sabe que há uma disputa de narrativa também, o lado da oposição, o lado da situação costuma dizer que já tem mais de 117 prefeitos que aderiram à base, e eu queria saber como está a avaliação do grupo de oposição em relação a isso. Beatriz, eu nunca participei de uma campanha tão bonita como essa que a gente está em pré-campanha. Nós já percorremos 183 municípios. Desses, aqui e acolá, você tem dificuldade, por questões outras, de não ser recebido por o prefeito. Tudo bem que seja desse jeito, porque não é o fato de eu discordar de você ou de ter um partido que não lhe apoia que a elegância, a educação não faz se receber. Afinal de contas, nós não escondemos a nossa candidata a vice, que é a Iracema Portela, né? Não escondemos, ela é uma pessoa espetacular e vai para qualquer lugar, come em qualquer beira de estrada. O Joel, uma pessoa, uma grande revelação, está assustando muita gente, e quem conhece o Joel apoia o Joel. Então, assim, uma campanha muito bonita. Mas alguns fatos aqui e acolá não são bons. Mas isso não apaga o entusiasmo, a vontade, a união, a harmonia que nós temos. Por exemplo, tem cidade onde a gente é proibido de ir para a Câmara Municipal. Aconteceu esse final de semana. Porque a presidente era do partido que é simpática ao governo, e nós não fomos. Mas nós fomos para casa, sabe de quem? De uma professora tão maltratada por esse governo que diz que a educação é importante. Então, em todos os lugares, bem diferente da que nós fizemos em 2010, quando eu deixei uma prefeitura sem dívida, com dinheiro, sem dever nada a ninguém, sem tomar empréstimos e tendo feito mais do que nós prometemos num plano de governo que nós fizemos antes de assumir. Então, gestão pública é uma coisa muito séria. Nós estamos tratando do interesse das pessoas, né? Claro que nós temos agora dois caminhos, né? Nós temos um caminho de um governo que tem aí há 20 anos, que prometeu tanto e fez bem menos do que prometeu. E é muito claro isso. E nós temos a experiência de ter cuidado de Teresina, ter saído com a aprovação de 92% dos teresinenses. E isso nos dá a certeza de que os problemas que o Piauí tem poderão ser resolvidos se essa for a decisão da população. Nós falamos da recepção dos gestores, mas e a população? Como tem sido a recepção com a caravana? Essa é melhor ainda. Na rua, seja em Teresina, seja em São Raimundo Nonato, por onde a gente anda. Isso, assim, não só a gente fica feliz, como você fica olhando que você não pode se omitir, já que você tem essa experiência, que você tem uma aliança política que lhe coloca, depois de muitos anos, numa disputa que nunca teve no Piauí nos últimos anos. Então, hoje tem disputa. Hoje a oposição está organizada. Hoje nós estamos presentes em todos os municípios do Piauí. Como eu disse, nós já percorremos 183 municípios, alguns mais de 1, 2, 3, 4 vezes. Então, assim, é um governo acomodado que achava que não poderia ser criticado. Nós criticamos com fundamentos, mostrando que no Piauí não funciona a saúde, não assiste, não tem segurança pública em lugar nenhum, não foi gerada a renda e o emprego, sempre fica colocando culpa nos outros. E a educação é um terror, né? Uma greve que, no meio do ano, as escolas estão fechadas, praticamente você inviabiliza o ano letivo, milhares de pessoas são prejudicadas. Então, assim, um conjunto de problemas que estão por resolver, né? Então, qual é o plano de governo do governo? Né? É de continuidade. Mas continuar o quê? Uma saúde que não atende, uma segurança que não garante sua integridade, uma educação parada, uma geração de renda. Beatriz, mais da metade dos piauienses ganha menos do que um salário mínimo. Mais de 500 mil famílias sobrevivem de bolsas. E isso não é razoável. O Piauí é um estado rico, seja em minerais, seja em gente que quer trabalhar, seja em terras férteis, não exploradas,
seja em água de superfície, mas nós temos mais de 20 cidades por onde andamos que não tem água para beber na cidade. Ainda são abastecidas por carro-pipa, como no litoral. Um dos litorais mais ricos, mais bonitos do Brasil, ainda é abastecido lá em Barra Grande com carro-pipa. As pressas estão fazendo uma adutora cheia de irregularidades, pagando por serviço que não foi feito. Isso está aprovado, está sendo denunciado, inclusive, porque tem recurso federal, fora outros indícios, e aí cabe à oposição dizer, olha, isso aqui está errado, precisa ser corrigido. Então, esse é o papel de oposição, mas nós vamos ter disputa agora. Certo, bom, e isso é um fato. Eu não me recordo, no passado, então, assim, nos últimos 10, 20, 25 anos, talvez, uma disputa tão acirrada realmente para o governo do Estado. Bom, vamos falar agora sobre Nazário. Você falou em 183 municípios, um desses foi Nazário ontem. Eu gravei com o presidente Jeová Alencar, presidente da Câmara, vamos ouvir o que ele disse aí sobre essa visita ontem. Nós estivemos visitando a cidade de Nazário com os amigos, vereadores que são amigos nossos, que estão acompanhando aí o nosso grupo, e também o pré-candidato a governo, doutor Silvio Mendes. Tive o prazer de estar naquela cidade onde minha mãe nasceu, foi Nazário, cidade que eu também gosto muito de lá, e tenho nossos amigos lá nos festejos. Foi muito, muito bom, foi uma receptividade muito boa, até surpreendeu, né, o carinho das pessoas com toda a nossa equipe. Então, e o apoio agora está fechado para a chapa majoritária completa da oposição? Terça-feira, dia 28, às 19 horas, no Mangangá, nós vamos falar do nosso candidato a governador. Tá aí. Está fechado 100%, então, pelo que ele está dizendo, né? Ué, é porque tudo tem uma história. Nazário é filha de Teresina. Sim. Quando Nazário virou cidade, Teresina sustentou Nazário, saúde, educação, todos os serviços públicos durante 6 meses. Você deve lembrar disso. Sim, lembro. Lá na frente, a gente tem um ranchinho, lá na Frivioca, onde a gente vai pescar fim de semana, que agora já... O senhor nem gosta, já não né? vou mais. Gosto muito, muito. Estou com saudade, inclusive. E ontem à noite, estivemos lá com o Jeová, com quem eu sempre tive uma boa relação, não sei porque essa surpresa, mas é um quadro jovem, tem um futuro promissor, espero que ele faça melhor do que nós fizemos no futuro que há de ter. E ontem tivemos, além desse prazeroso encontro, nós tivemos o apoio declarado de 5 vereadores. Inclusive, coisas interessantes que dão também muito prazer, de um vereador, aliás, praticamente todos do MDB, que é um partido aliado ao governo, e um que é líder do prefeito, que é do PT. Então, são fatos. E tem vários outros, mas a gente não precisa ficar falando não, para não estar assustando mais. Mas o Jeová já está 100% na chapa majoritária completa. Bom, eu acho que sim, mas a decisão é dele. É 28. Ele disse que fez o convite para o senhor participar. O senhor vai? Vou, claro que eu vou. Pré-candidato, eu queria lhe perguntar, acabei de receber aqui a síntese do plano de governo da oposição, e eu queria saber, tem algumas áreas prioritárias, eu vi que tem alguns eixos aqui, qualidade de vida, infraestrutura econômica, alguns temas especiais. Desses temas levantados, vocês disseram que analisaram tanto os problemas quanto as possíveis soluções. Quais seriam as áreas que carecem de mais prioridade aqui no Piauí? Saúde, a mais reclamada área em todo o Piauí, em toda a pesquisa. Ela vai ser feita uma coisa parecida com o que nós fizemos em Teresina. Como? Descentralizar, o Piauí tem 11 regiões sanitárias e em cada cidade, pequena, média ou grande, ela terá os instrumentos para atender a população próximo da sua casa, onde ela mora. Ou então próximo dessa cidade. Claro que proporcional à região e a cada população. Por exemplo, cada região terá uma maternidade, pelo menos, que hoje não tem. Picos não tem uma maternidade. Uma cidade importante, cercada por mais de 40 municípios. Não tem. Aqui em Teresina nós fizemos 3 maternidades, com recursos próprios. Uma em cada quadrante da cidade. E tem a melhor maternidade, que é a do Buenos Aires, que nós ampliamos. Terá médicos, recursos humanos, que é a coisa mais importante, mas eles não trabalham sem os equipamentos, sem a tecnologia dos últimos anos. Então, será dado a eles essa tecnologia em qualquer área de atividade, mas que atenda a população.
4 áreas, em 4 regiões, serão instalados serviços para o tratamento do câncer. Isso é um escândalo no Piauí. Uma mulher com câncer de mama, por exemplo, ela além de demorar para o diagnóstico, ela passa no mínimo 6 meses para iniciar o tratamento, porque é centralizado em Teresina e obrigatoriamente tem que ser descentralizado. Então, o serviço de urgência, do mesmo jeito. O Picos tem, repetindo Picos como exemplo, lá tem um hospital, o Justino Luiz, que está há 12 anos na primeira etapa de construção. Lá nem IML tem. Se morrer, tem que ser trazido para Floriano ou para Teresina para fazer um simples laudo pericial. Resumindo, não se respeita nem os vivos e nem os mortos. E às vezes uma mulher que precisa ser transportada para ter seu filho por alguma dificuldade, morre na estrada, porque a estrada também é ruim. Então, esse estado os piauienses não merecem. E a gente tem como resolver. Bom, vamos falar aqui sobre a chapa majoritária. Bom, foi fechada a chapa majoritária de oposição, foi a primeira, na verdade, a ser lançada, mas o senhor está namorando muito com João Vicente Claudino. Aliás, esse namoro é bem antigo, tentar trazê-lo cada vez mais para próximo do senhor. Aliás, João Vicente está desde 2018 na oposição. Aí eu pergunto, para atrair o Podemos, que tem vindo forte na capital, hoje teve a desistência do pré-candidato ao governo. Alessandro. Cabe ainda... exatamente, Quem o professor Alessandro. Ele desistiu do governo do Estado. Nem sabia. Aí eu pergunto ao senhor, cabe alguma mudança na chapa majoritária? Ué, vamos novamente olhar lá atrás. Eu sempre fui oposição. Sim. Né? Não é surpresa, sempre fui. Deixei uma prefeitura estruturada, equilibrada financeiramente, entregue para o Elmano, nada pedi a ele. Eu nunca levei minha família para governo, nem será se eleito for. Não participei de nenhuma oligarquia que se constrói agora novamente, se refaz isso. Então, eu tenho uma coerência ao longo da minha vida. O João Vicente é uma pessoa inteligente, ele é um homem, um empresário bem-sucedido, ele não aceita a omissão, né? Então, fomos aliados. Eu fui eleito a primeira vez com a ajuda dele, do PTB, que ele era presidente. Então, nada nos distancia, inclusive a amizade pessoal. Sim. E a admiração que eu tenho por ele. Vou procurar o João Vicente? Vou. Claro que eu vou. Já fui uma vez, foi o seguinte, nós fomos corretos, tivemos uma boa relação, nunca tivemos nenhuma dificuldade de relacionamento. Vou procurar sim. Por que não? Ele é digno e honrado. Uma pergunta que eu fiz foi, cabe ainda alguma mudança na chapa da oposição, nesse caso, para não, acho que não. Não, nem o João Vicente, no caso, aceitaria. Isso aí nós já conversamos lá atrás. Ele não aceita isso. Né? O João Vicente pode ser qualquer coisa, governador, senador, que ele já foi, enfim. Não seria atrevido convidar para ser meu vice. Não seria atrevido. Ele tem um nome e uma experiência maior do que eu, do que a minha. Mas, que claro que vou conversar, vou tentar convencê-lo a compor essa força de oposição que não se conforma com o estado do Piauí, com as coisas que acontecem, vou. Tá certo. Pré-candidato, o senhor, como já foi até mencionado aqui na bancada, o senhor saiu da sua gestão com uma aprovação bastante alta aqui na cidade de Teresina e agora está disputando o governo do estado, enfrentando um pré-candidato que está representando um governo que já vem ganhando há um certo tempo. Qual vai ser o diferencial da chapa de oposição esse ano, considerando uma eleição que está tão polarizada? São várias razões. Primeiro, a gente tem planejamento. Segundo, a gente tem experiência. Segundo, eu nunca menti. Terceiro, eu nunca roubei. As minhas mãos são limpas, pode ter certeza. Nunca, em 18 anos de gestão pública, nunca tive um processo. Nunca teve indício de desvio de conduta. Fizemos mais do que prometemos no plano de governo, né? Então, é um conjunto de fatores que eu acho que a população está reclamando esse tipo de mudança. Esse é o nome mágico. De encontrar pessoas na rua e dizer, olha, você não tem direito de virar as costas para o Piauí. E eu nunca virei. Eu nunca na minha vida fui omisso. E mais uma vez saí do meu conforto, eu acho que eu tinha concluído a minha missão de gestão pública, e voltei em nome de uma causa, questão do destino, né? O Firmino era o nosso candidato, resolveu partir. Então eu fui convencido a voltar. Nada a estranhar. O senhor tem reclamado, pelo menos é o que chega até a gente, eu tenho reclamado muito sobre
fake news, o senhor tem reclamado muitas vezes de ataques que recebe que não estão de acordo com digamos assim, um trabalho mais republicano entre duas pessoas, dois grupos que disputam aí uma eleição. Qual é a expectativa para o senhor para a campanha, já que a pré-campanha está da forma como o senhor está vendo? Well, para você virar candidato para cuidar do que é dos outros, a gente tem que pensar muito. Você tem que ter experiência, você tem que ter tempo, você tem que ter energia, você tem que ter a concordância da família, porque se afasta da família, a incompreensão de alguns amigos que a gente se afasta também, para dedicar uma missão. Então, a gente tem que pensar muito. E uma das reflexões passa por essa questão do comportamento do adversário. Então, eu tenho gente me acompanhando para desconstruir uma imagem que nós fizemos ao longo de muitos anos. Nós temos isso. Nós temos gente que diz o que não é verdade, inclusive que pertenceu a essa casa aqui. Pertenceu a essa casa, a Record. Né? E uma pessoa até que eu me admirei de ser capaz de fazer esse tipo de jogo sujo, a serviço de terceiros. Mas isso não me mete medo. Quanto mais fizer, mais eu sigo em frente. Não tenho nada a esconder, não tenho. Tem uns limites, claro. Onde passar esse limite, eu me reservo o direito de reagir na medida que for necessário. Certo. Patrícia, se você me permite, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou agora sobre a sua imagem, a aprovação, mas nós temos um problema crônico em Teresina, que é a questão do transporte público. Isso é uma herança também do governo tucano na capital, do qual o senhor fez parte. Isso agora não vai refletir negativamente também na pré-campanha do senhor? O adversário usa as armas que achar que deve. Mobilidade urbana Teresina. O plano diretor de transporte público e coletivo foi feito na minha gestão, por um piauiense chamado Santana. Fez esse plano semelhante em Curitiba, uma cidade das melhores em termos de transporte urbano, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, onde ele mora. E ele pessoalmente veio fazer porque ele tinha a mãe doente e aproveitou para vir. Ganhou uma licitação, eu nem conhecia o Santana, mas é um técnico extraordinário. Então, o sistema, todo o plano diretor, eu saí e ele não foi executado da forma como foi concebido. Teve problemas, dificuldades, seja de localização dos transbordos, né? Porque ele funcionava, mais ou menos assim. O Disseu Arco Verde. O Disseu Arco Verde, o Grande Disseu, tem uma população de 160 mil habitantes. Então, o transbordo seria feito ali, próximo à escola do Bradesco, e tinha uma malha a ser percorrida por pequenos ônibus, micro-ônibus, aproximando, inclusive, a passagem dele por mais perto das residências das pessoas. E, rapidamente, eles viriam para o transbordo e dali para o centro da cidade. Isso implicava uma redução de tempo do deslocamento do cidadão da sua casa até o centro de Teresina em 25 minutos. Diminuía o congestionamento da Avenida Frei Serafim. Mas, infelizmente, isso não foi feito, né? Por várias razões. Então, eu acho que é importante. Teresina também tem a dificuldade dos obstáculos naturais. É uma Mesopotâmia, tem os rios que atrapalham muito. Então, algumas coisas aconteceram em discordância com o plano diretor. Mas é fácil de fazer. O transporte urbano, ele é sempre muito crítico, porque se muita gente que antes precisava do transporte, hoje pode comprar uma moto, né, mesmo com seus riscos, mas veja o transtorno que causa o transporte urbano em Teresina hoje. Então, chegamos a ter uma frota aqui de torno de 500 ônibus, soube ontem que tem apenas 120. E isso dificulta principalmente as pessoas mais simples, que precisam trabalhar, que agora precisa pagar um Uber, que não pode comprar uma moto. E aí o dinheiro que já ganha, que é menos do que o necessário, vai embora mais rapidamente. Então, isso tem que ser resolvido. Tá certo. Agradecemos aqui, então, ao pré-candidato Silvio Mendes, pela União Brasil, de oposição. Prazer recebê-lo na bancada Piauí. Acredito que durante todo esse período o senhor ainda volte por aqui mais uma ou duas vezes, quem sabe, para a gente aproximar ainda mais esse plano de governo, de quem tem curiosidade de conhecer.
muito tempo saber realmente como é que está indo esse trabalho de pré-campanha. Muito obrigado. É só chamar que eu venho. Obrigado a você, Beatriz, a você, Werner. Um abraço para a Sayuri, para os operadores e a cada um que nos assistiu, sempre disponível. Certo. Obrigado mais uma vez ao senhor. Obrigada.